Opa, fala galera, tudo certo? Nesse vídeo eu vou apresentar uma breve introdução do que é uma API, o que é o Postman e também demonstrar como realizar requisições HTTP para uma API utilizando o Postman, né? Então a gente vai ver um pouco sobre os principais métodos HTTP, parâmetros de requisições, os códigos de retorno mais utilizados e também mostrar exemplos reais utilizando uma API que eu desenvolvi há um tempo atrás como um projeto pessoal, né, de estudos. Então, o objetivo é a gente compreender as aplicações, como elas se comunicam através de APIs, e as ferramentas utilizadas vão ser o Postman, o Docker e o Docker Compose, que o Docker Compose eu utilizei para rodar a API, né? E o que será demonstrado ali, como já comentei, métodos HTTP, parâmetros de requisições, códigos de retorno, os status codes, né? E vamos fazer alguns testes práticos também. Aí, relacionado aos métodos HTTP, o primeiro que a gente tem é o GET, que a gente utiliza ali para consultar dados. Aí um exemplo é listar usuários ou buscar um usuário específico, né? Para exibir as informações desse usuário. O POST, que é utilizado para criar novos registros. Então, seria, no caso, para cadastrar um usuário novo. E também pode ser utilizado num endpoint de login, por exemplo. Aí o método put, que a gente utiliza para atualizar um registro que já existe, né? E ele geralmente é utilizado para atualizar todos os dados do registro, ou mesmo que seja para atualizar só alguns, tem que ser enviado todos os dados do registro de volta para o endpoint. O patch é mais utilizado para atualizar parcialmente um registro, então, por exemplo, se eu tenho o cadastro de um usuário, eu não preciso enviar todos os dados desse usuário para atualização. Se eu quero só mudar o nome dele, eu só preciso mandar o novo nome que eu quero que esse usuário tenha, no caso, né? Não preciso mandar, tipo, sei lá, data de nascimento, CPF, ou seja lá quais outras informações a gente salve no banco desse usuário, né? O método delete, como o próprio nome já diz, é para remover um recurso, né? Um registro aí do banco de dados, como, por exemplo, excluir um usuário. Aí aqui relacionado aos parâmetros que são enviados em requisições HTTP, além dos métodos, né, de uma requisição, a gente pode enviar informações de diferentes formas. Aí aqui começando pelos query params, que eles são os parâmetros que a gente coloca ali depois daquela interrogação, né, na própria URL. Esses query params eles são utilizados mais para filtros, né? Quando você quer buscar um registro pelo nome, por exemplo, quer filtrar pelo nome, tipo usuários com o nome João ou sei lá qual o nome. Também para paginação, que no caso está sendo usado um exemplo de paginação. Então eu estou pedindo que seja exibida a página 1 e sejam exibidos 5 registros por página, né? Então esse é o filtro que eu utilizei. Eles costumam ser parâmetros opcionais, então não é obrigatório geralmente você enviar esses parâmetros. Eles geralmente têm um padrão já ali no lado do servidor e são mais utilizados em métodos GET. Os URL params eles são muito parecidos com o query, a diferença é que você não precisa colocar, por exemplo, a chave do parâmetro, não precisa colocar tipo que é page, ou é por página, ou é filter, ou seja lá o que for. Eu simplesmente coloco aqui, por exemplo, número 1, aqui depois da URL, né? No final da URL. Às vezes pode estar no meio também. O que eu estou dizendo aqui? Que eu quero buscar os dados do usuário com o ID1. Isso aqui vocês vão ter que encontrar na documentação daí, né? Qual que é o tipo de parâmetro que ele está pedindo. Mas o URL params ele costuma ser obrigatório. Então eu não tenho como não enviar esse número, porque senão vai bater em outra rota ou não vai encontrar a rota também. E deixa eu ver o que mais que eu posso passar de informação. Ele também é utilizado, por exemplo, para deletar um registro, pode ser utilizado numa rota de delete. Então eu quero deletar o usuário com ID1, D2 e D3. E é utilizado praticamente em todos os métodos, né? Só não no método post. Aí os headers, eles carregam informações adicionais ali como autenticação através de JSON Web Token, os JWTs, né? Também chaves de API, são
parâmetros que costumam ser utilizados em todos os métodos. E aí os body params, que eles são mais utilizados no método post, put e patch. Então, eles são utilizados para enviar dados de criação ou atualização de registros, né? Também para login, no caso, né? Então, você vai poder enviar, tipo, teu ID, teu login e tua senha, teu e-mail e senha ali para fazer login, também são enviados dessa forma, né? E é isso. Esses dados do body params, eles podem ser obrigatórios ou opcionais, e às vezes alguns desses dados, por exemplo, aqui a gente está criando um cliente, por exemplo, a pessoa no servidor pode estar sendo obrigatório enviar nome, e-mail, mas o CPF, por exemplo, pode ser opcional, ou o telefone pode ser opcional. Então, pode ser meio que misturado, né, quais desses dados sejam obrigatórios ou opcionais. Aí aqui, pessoal, sobre a parte de principais códigos de retorno, né, toda requisição HTTP ela retorna um código de status que ela vai informar o resultado dessa operação, né? E eles podem ser chamados também de status code. A gente tem o grupo 200, que é o de sucesso, o grupo 300, que é redirecionamento, 400, que é sobre erros do cliente, e 500 erros do lado do servidor. E aí eu vou demonstrar na prática aqui um pouco de cada um deles. Para isso eu vou utilizar aquela API que eu tenho desenvolvido há algum tempo. Então, só deixa eu rodar aqui o container Docker. Aí, deve estar rodando já. Aí a gente vai utilizar o Postman para isso. Aí, vamos começar aqui com o método post, pode ser. Aí eu vou fazer o login. A primeira coisa que eu vou fazer é o login. Então, no método post a gente passa os body params aqui, a rota de login. Aí o login ele ocorreu com sucesso, a gente recebe um código 200 e o retorno do login. Aí o próximo que a gente pode ver é o created. Então eu vou utilizar essa rota de criação de usuários aqui. Deixa eu colocar um novo e-mail aqui, teste@example.com. Aqui o CPF é inválido. Aqui a gente acabou de ver um dos erros, que é o 400, e eu estou passando um CPF que não é válido aqui. Deixa eu ver se eu passar esse CPF aqui vai dar certo. Aqui funcionou. Então eu passei um CPF válido, e agora a gente acabou de ver como é que é o status 201. Aí o 204 é o de delete, né, que é o no content. Na verdade, não necessariamente é apenas de delete, mas é quando não precisa retornar um conteúdo. E eu vou excluir esse mesmo usuário aqui. Ele foi criado um usuário com ID 3. Então eu mando aqui para a rota de usuários com ID 3, passando aquele URL param. Então ele foi excluído, no content. E aí deixa eu ver qual que a gente pode ver. A gente pode ver aquele erro 304 desculpa, aquele código status code 304, que é o não recurso não sofreu alterações. Então a gente pode usar essa rota aqui de listagem de usuários para isso. Eu vou fazer uma listagem aqui. Ele me trouxe código 200 com a listagem de usuários que eu tenho cadastrada no meu sistema. E aí agora, lá na parte do servidor, ele me gerou um hash, que eu posso pegar esse hash aqui nos headers da resposta. Esse hash, ele é um hash MD5 que ele é gerado a partir desse JSON aqui. Então esse JSON aqui se transforma num hash que eu utilizo aqui quando eu vou fazer a requisição para lá novamente, se eu precisar, né? Então eu vou mandar esse hash novamente, e aí o que o back-end vai fazer? Ele vai pegar esse hash que eu estou enviando e ele vai comparar com o hash que ele vai gerar novamente, né, do retorno. Se os dois hashes eles forem iguais, ele vai me devolver o código 304, informando que
eu estou tentando buscar um conteúdo que não sofreu nenhuma alteração desde a última vez que eu busquei, no caso, né? Então, ele vai me retornar isso 304 e a partir disso eu sei que eu não preciso alterar nada do que eu estou exibindo, porque o que eu estou tentando buscar novamente não sofreu nenhuma alteração. Qual que é a vantagem disso, né? Então, as respostas elas ficam mais rápidas e com menos tráfego de rede, porque o back-end não precisa enviar um corpo de resposta novamente. Aqui a gente tinha um corpo de resposta pequeno, né, consideravelmente, mas às vezes tem algumas requisições que vem uma resposta gigantesca, então economiza um pouco, né, nessa questão e melhora a performance também da parte do cliente, principalmente em aplicações mobile, né? O aplicativo ele pode usar o cache local diretamente e não precisa atualizar esses dados, né? E aí, se a gente salvar agora um novo usuário de novo, eu excluí esse usuário, eu posso salvar ele novamente. Agora eu tenho um novo usuário de novo. Então, mudou a listagem de usuários, não, desculpa, clientes. Então, mudou a listagem de clientes, não é mais aquela mesma listagem. Se eu mandar de novo, agora ele vai me responder novamente com esse cliente novo aqui, que é o Lucas, que eu criei, porque mudou a listagem, não é mais igual àquela última que eu tinha buscado. E aí até o hash vai ser diferente também. Se eu olhar aqui, já é um hash completamente diferente desse que eu tinha mandado anteriormente. Então eu teria que pegar esse novo hash e colocar aqui para continuar usando. É óbvio que numa aplicação isso é feito tudo automaticamente, né? Eu não preciso ficar fazendo isso manualmente. Aqui eu estou fazendo isso manualmente porque é o Postman. Aí o bad request a gente já viu, que é o erro 400 ali que acontece quando a gente manda algum dado inconsistente. O unauthorized acontece quando eu tento acessar um recurso sem estar logado. Então eu vou fazer logout aqui, desse usuário que eu estava conectado. Fiz o logout e eu vou tentar listar novamente aqui os usuários. E aí ele vai dizer que eu não estou autorizado, porque eu não estou autenticado. Aí a gente tem outro erro que é o forbidden, que é o 403. E esse erro ele ocorre quando o usuário não tem permissão para acessar um recurso, apesar dele estar autenticado. Aí para isso eu só vou explicar um pouquinho sobre permissões. Eu vou usar o front-end dessa aplicação para demonstrar um pouquinho. Aí esse front-end ele abre aqui na web. Eu vou fazer o login com o usuário administrador primeiro. E aí a gente vai dar uma olhada aqui nos perfis para entender um pouco sobre as permissões. Então, cada usuário ele tem um perfil diferente. Então a gente tem os perfis de administração e aqui um perfil de exemplo que eu criei que seria o perfil de vendedor, né? Só um exemplo. Aí, dentro desse perfil eu consigo ver quais são as permissões que ele tem dentro do sistema. Aqui no caso ele não tem permissões para mexer nos menus de usuário, perfis e menus também. E só tem para ver a parte comercial no caso, né? Aqui, atualmente, ele pode visualizar, criar e atualizar dados de clientes e fornecedores. Se a gente abrir um administrador, ele tem permissão para tudo, né? Aí, eu vou escolher um usuário que tem esse perfil de vendedor. Eu posso pegar, tem esse aqui, o Zé das Couves, eu pego o e-mail dele. E agora eu vou fazer login com esse usuário, ao invés de fazer com o usuário que é administrador. Opa. Aí eu fiz login com ele aqui, deu certo. E só para a gente fazer um teste, eu vou criar um novo cliente aqui com ele. Eu acho que eu vou ter que colocar um e-mail diferente. Deixa eu ver isso. Deixa eu deletar esse cara aqui que é mais fácil. Deleto ele. Beleza, ó, tenho permissão para deletar, tenho permissão para criar. Tudo certo. Se eu remover agora a permissão dele aqui, eu tenho que vir no perfil de vendedor e remover as opções de criar e de atualizar, no caso, né? Salvei. E agora eu tento criar novamente aqui. Ele vai me dar um erro de 403, porque eu não tenho mais permissão para acessar esse recurso. Aí o 404, a gente
vai ter quando a gente tenta acessar uma URL que não existe. Por exemplo, aqui no login, se eu colocar barra qualquer coisa aqui, essa rota ela não vai existir, vai me dar um erro 404 de não encontrado. Aí o erro 500 é um erro do lado do servidor. Então eu posso colocar, por exemplo, posso forçar esse erro, né? Eu vim aqui no próprio código, eu vou aqui na parte de busca de clientes, eu vou mudar o nome da tabela, da coluna da tabela que ele filtra por nome. Eu vou simular um erro de digitação aqui no nome da coluna da tabela, né? Então a coluna que era name eu só tirei o E. Aí eu vou tentar fazer um filtro aqui na busca de usuários, pelos usuários com o nome João. E aí aqui ele deu um erro 500 que está dizendo que não existe uma coluna com esse nome, né, no banco, na tabela do banco. Aí se eu voltar aqui para o nome correto e tentar novamente fazer essa consulta, ele me traz aqui o usuário com o nome João. Aí aqui por último, para a gente simular o erro 502, eu preciso derrubar uma parte do meu Docker aqui para a gente simular ele. Eu vou derrubar só o container que está rodando a parte do PHP. Stop. Aí agora ele está rodando sem essa parte, né, sem a parte do PHP aqui. E é como se o servidor estivesse offline. Aí eu vou tentar fazer uma consulta aqui, ele demora um pouquinho provavelmente. Então o web server, né, que é o Nginx, continua rodando. Ele tenta se conectar com o back-end, porém ele vai falhar, né? Ó, 502 bad gateway. Então esse foi o último código de erro que a gente tinha para ver. E aí aqui meu Deus do céu, peraí, me perdi aqui. Aí aqui são os membros da nossa equipe. Sou eu, Djalma, o Gabriel Formigari, o Chan, o Fernando Furtado e o Wilson de Moraes. Valeu, galera, até mais.